Amém. O que leva alguém a vender a alma ao diabo? Ele compra mesmo? Se houver uma conversão, o diabo tentará cobrar de volta o preço pago? O que leva uma pessoa, a primeira pergunta, é a volúpia de poder. É o que ele ofereceu a Jesus, tudo te isso darei. Eu te darei, né? se prostrado me adorares. Então é a volúpia de poder, ou então seja o poder que ele diz que dá, ou o poder que ele diz que você tem e não usa. No caso de Jesus, foi duplo. Um foi dizer, por que que tu não transforma pedras em pães, se tu és o Filho de Deus? Então a primeira é, você tem o poder de violar a própria natureza das coisas, se você quiser. Então não basta que o indivíduo peça esse poder ao diabo. Se ele crê que Deus deu a ele o poder de violar a natureza das coisas criadas, ainda que ele não diga, diabo, me dê esse poder, ele já está praticando o poder do diabo. Seja transformando pedra em pães, seja pulando do pináculo do templo. Ele já entrou no ardil do diabo. E a alternativa mais sofisticada é aquela de dizer, olha, esse poder eu tenho porque me foi dado. Não foi isso que ele disse a Jesus? Sim. Tudo isso eu te darei porque esse poder me foi dado. E Jesus não disse, seu mentiroso, não foi dado, não. Ao contrário, Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo, que ele tem um poder sobre este mundo. E aquele poder ele não estava oferecendo como barganhinha ilusória, era um poder que ele tinha. Basta olhar para todos os Césares, todos os Alexandres, todos os Átilas o Uno, tudo que acontece no planeta hoje, todos os genocídios, todas as mortandades, todos os Hitlers pequenos em casa matando os filhos, todos os malucos, todos os surtados, todos os perversos, todos os corruptos, todos os que entregam o pai, a mãe, a alma, a vida, a dignidade, o futuro dos filhos por um prato de corrupção, que você vê se ele faz negócio ou não faz negócio todo dia com as pessoas, e se as pessoas não entram no negócio dele o tempo todo, todo dia, incessantemente. Então, número um, ele tem esse poder e ele negocia com esse poder. E as pessoas querem por poder, por ascensão. Existem pessoas que não creem, de fato, em Deus, mas adoram o diabo. É uma coisa estranha você imaginar que tem gente que crê no diabo, mas não crê em Deus. Mas existe. Tem gente que acha que o único Deus existente é o diabo, ou que se há Deus é o diabo, como disse Baudelaire. Então, isso se junta à lascívia, ao surto do poder, ao capricho, à vontade de ser rei na terra, mesmo que o cara pague um preço no inferno. Ou ainda tem uma outra ilusão, o diabo faz amigos. Eu posso me fazer amigo do diabo, ter todo o poder que ele quiser me dar na terra enquanto eu sirvo, e depois não haverá punição a mim, porque eu cumpri os processos dele na terra. Tem gente que pensa que é o diabo que é o punidor do inferno. Ao contrário, eles não sabem que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não para ser o paraíso do diabo, mas para ser a tormenta do diabo. Ele não é o chefe do inferno. Não é, ele é só o mais desgraçado de todos os habitantes do inferno. Então tem gente que pensa que o diabo é o gestor do inferno, é o governador do inferno. Foi criado para ele e seus anjos. Então quem vai para lá não vai para um lugar onde o diabo dá as cartas. Vai para um lugar onde o diabo grita com o maior gemido, o maior ranger de dentes e a maior agonia. Lá ele não é chefe, ele é príncipe deste mundo. No inferno, ele é o pior atormentado. Ele não é um príncipe. Então o cara faz negócio com o diabo na terra, onde ele tem poder, e pensa que vai ser poupado do inferno. E que aquele que é nesse mundo um príncipe, é príncipe no inferno também. Ele é príncipe neste mundo, para enganar os que querem ser enganados por ele, mas no inferno ele é o vassalo supremo das próprias desgraças que ele semeia na terra. A segunda pergunta dentro dessa foi...
Se houver uma conversão, o diabo tentará cobrar de volta o preço pago? Quase sempre ele tenta quando o convertido não tomou consciência da grandeza da salvação. Mas quando o convertido já se converte tomando consciência do significado da grandeza da salvação, tomando consciência de que o escrito de dívida foi rasgado, tomando consciência de que todo principado e potestade já foi desprezado, vencido e despojado na cruz, e crê de todo o coração que Jesus fez isto, ele não precisa amadurecer 5 anos para ficar livre de nada, isso é instantâneo. Quebra-se a mesa de pedra do inferno na mesma hora na vida dele. Fica o diabo no prejuízo. E ele anda livre para sempre. Amém, graças a Deus. A igreja que não gosta de curas instantâneas quando a questão é o diabo, especialmente as igrejas de linha neopentecostal, que vivem das correntes de endiabramento. Então, o cara tem que ficar possesso muito tempo, que é para ter aquelas crises que já não são nem demônio, já são, como eu já disse muitas vezes aqui no Papo de Graça, psiquismos demoníacos desenvolvidos pelo próprio indivíduo, histeria, sugestão, introjeção de uma autoimagem negativa que se associou à figura do diabo para representar o pouco valor que o indivíduo dá a si mesmo. Aí ele fica possesso de si próprio. E aquele tipo de igreja estimula a continuidade disso, porque enquanto ele sofrer dessa moléstia, ele vai deixando a grana dele lá para sempre. Mas quando você ensina a palavra do Evangelho com clareza e limpeza, e o Espírito Santo ilumina a verdade que está sendo anunciada, e surge aquela fé rema, no sentido de que o cara creu na pregação, no instante da pregação, e aquilo entrou dentro dele como palavra viva de Deus, aí, meu amigo, todas as macumbas da terra estão quebradas e desfeitas. Eu já contei aqui a história daquele Heber Soares, do livro Nos Bastidores dos Espíritos, que eu escrevi, que era chamado de o Arigozinho do Brasil. Depois da morte do Zé Arigó, ele se tornou o médium de cura mais importante do país. Ele fazia projeção de ectoplasma em sala, ficava em jejum 15 dias, em abstinência sexual e de bebida e em jejum, e ele era capaz de projetar o elemento ectoplásmico do corpo dele que andava na sala, visível aos sentidos de todos, na década de 70. E foi um cara poderoso nisso, desde 14 anos de idade até me conhecer, e ele foi lá me procurar ajuda por causa de uma angústia espiritual que ele não conseguia resolver lá nas sessões espíritas dele. Eu comecei a conversar com ele sobre Jesus sem saber quem ele era, até que um dia alguém me contou quem ele era. Na próxima vinda dele eu dei uma suscitada. Ele tinha vergonha de me dizer quem ele era, achou que ia ter algum tipo de preconceito da minha parte. Eu só ri, falei, que é isso, meu amigo? Você que tem que estar com medo de mim, eu de você nenhum. Aqui quem é luz no Senhor sou eu, meu irmão. Aqui é o sol da justiça desse sistema solar. O buraco é mais embaixo, né? Quem tem que estar com medo é quem carrega a luz de vela. Isso aqui é sol aceso. Então, não tenha medo. E aí fui, evangelizei e expliquei tudo. Orei com ele, ele disse que creu. Nunca mais diabo nenhum voltou para atormentar. Aliás, houve um dia, o Doelá, que à noite ele teve um medo e me ligou. Eu orei com ele ao telefone e digo, isso é só problema do seu medo. Tira o medo do coração que isso não volta nunca mais. Mas se o medo entra pela porta, a fé sai pela janela, como dizia meu pai, né? Acabou o preço, né? Então, de modo, meu amigo, que quando quebra, quebra. Só o indivíduo toma posse pela fé, isso não precisa de um tempo de maturação. Só precisa de um momento de consciência que se aproprie pela fé daquilo para sempre. E aí a porta está fechada mesmo. O que mais?